Olá, senhoras e senhores, um bom dia. Bem-vindos de novo aqui à Unimed em Pauta. Mais uma vez trazendo conhecimento aí para o sistema, né? Esse é o nosso objetivo aqui nesse programa que criamos online. E hoje eu estou aqui com o Dr. Newton, né? Newton Jesus Fernandes, que é pediatra e presidente da Unimed de Jundiaí. Doutor, sem querer dar spoiler para o pessoal ali, mas eu sei que o senhor já tem toda uma especialidade também na área de gestão. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer, doutor, a sua participação, né? A ideia é levar conhecimento, levar novas ideias aí para o sistema. A gente está tentando sempre trazer mensagens também de positivismo, né? A gente está passando uma fase bem complicada aí do Covid, mas a gente sabe que já estamos fartos, na verdade, de informações e de notícias ruins, né? Vamos trazer coisa boa, bater um papo interessante aqui, levar informações positivas para os nossos colegas dirigentes do Sistema Unimed, doutor. Então, eu queria primeiro pedir para o senhor se apresentar, contar um pouquinho da Unimed Jundiaí, contar um pouquinho aí do seu histórico, né, com o Sistema Unimed. E aí depois a gente vai bater um papo, tem vários assuntos aqui que eu quero debater com o senhor. Obrigado, doutor. Bom, eu agradeço muito pela oportunidade. Então, como você disse, a minha área de atuação, a minha especialidade é pediatria, né? Comecei a trabalhar com gestão já há um bom tempo, né? Já vão lá uns seus 20 anos que começa a fazer curso, pós-graduação, MBA na área de gestão e sempre dentro do Sistema Unimed, né? Dentro da singular nossa aqui. A nossa Unimed Jundiaí vai completar 35 anos. Eu estou na Unimed praticamente desde o início, né? E já fiz um pouco de tudo, né? Na área de coordenação de PAs, conselhos, depois estamos na diretoria desde 2012, né? E estava na superintendência de 2012 e agora em 2019 como diretor-presidente, né? Então, estou dentro do sistema há um bom tempo, agora participando lá no conselho da nossa interfederativa da Centro Paulista, né? Então, trabalhando sempre dentro da área de gestão, mas continuando com a minha pediatria. Muito bem, doutor. E conta um pouquinho da Unimed Jundiaí, doutor. Qual é o tamanho dela, quantos cooperados, número de beneficiários? A nossa Unimed, hoje ela tem em torno de 100, 101, 102 mil vidas, né? E temos um contingente de mais 30 mil vidas que são pelo intercâmbio. Então, a nossa carteira, a nossa área de abrangência, de atuação, cobre perto de 130 mil vidas. Uhum. Nós somos em 466 cooperados, né? E como eu disse, nossa Unimed vai completar 35 anos agora. Ela passou por um processo de verticalização, ou seja, nós temos um hospital próprio, né? Não é um hospital que consegue atender toda a nossa carteira, né? Então, por isso que nós temos um projeto de construção de um segundo hospital. E é um segundo hospital maior do que esse que nós temos. E nós temos todos os serviços próprios, PAs, do PA adulto, PA infantil, temos oncologia própria, laboratório, serviço de imagem, e temos um serviço de atenção primária próprio também, temos praticamente 10 mil vidas sendo atendido, o que a gente chama de AIS, Atenção Integral à Saúde, que é a atenção primária, né? É um projeto que a gente já está desenvolvendo já há alguns anos e tem evoluído bem. E trabalhamos muito na questão de clínicas regionais, né? Esse é um modelo que vem lá de uma longa data, começou lá em 2002, 2003. Nós temos 10 municípios da nossa área de atuação, né? 10 municípios da nossa área de atuação. E a gente tem clínicas regionais. Qual é esse modelo? Você monta uma clínica, algumas delas, dependendo do porte, trabalha com pronto atendimento, mas a grande maioria é mais ambulatorial, né? Sempre colocando posto de coleta de exames, alguma coisa na área de imagem também. Com isso a gente consegue dar trabalho para o cooperado, ele tem uma área de atuação, ele tem um espaço para poder exercer o seu trabalho e comercialmente falando é importante porque você
consegue estar presente nesses municípios, né? Então, para não ficar restrito apenas no município de Jundiaí. Hoje nós temos 6 clínicas nesse modelo funcionando, né? Certo. Muito bem. Você falou que você já tem um hospital, é isso, doutor? Ele tem quantos leitos? Qual que é o tamanho dele? Ele tem 71 leitos. Ah, tá. O que já existe, né? Já está pronto, funciona. Nós agregamos agora mais 7 leitos. Nós montamos um centro de diagnóstico por imagem, diagnóstico, na verdade. Basicamente para fazer colonoscopia, endoscopia e pequenos procedimentos. Isso a gente tirou então esse serviço de dentro do centro cirúrgico, né? E ganhamos mais leitos e mais possibilidades cirúrgicas também. Então nós crescemos um pouquinho, mas ele foi construído numa área que não permite um crescimento maior do que ele já tem, né? Então por isso que vem da necessidade de um segundo hospital, né? Nós temos uma rede credenciada também, né? Rede credenciada que nos atende. Temos hospitais, clínicas e tudo mais que nos atendem. Mas a gente entende de que é necessário realmente o crescimento, essa verticalização continuar, né? E essa agora na pandemia, isso ficou muito claro da necessidade de leitos, né? Então nós estamos nessa fase agora, temos o projeto, já o projeto pronto, né? É um projeto grande, um projeto de 190 leitos praticamente. 190, olha só. Um hospital grande. Estamos numa fase assim começamos no ano passado reuniões com os cooperados, mostrando o projeto. É a IMED que já fez o projeto, né? Uhum. A fase de convencimento do cooperado, ou seja, existe um convencimento da necessidade de você ter esse segundo hospital. É evidente que agora com a pandemia cria um certo clima de insegurança, né? Olha, será que é o momento? A questão do país, a questão da economia do país e tal. Então nós estamos numa fase agora de retomar essas reuniões com os cooperados, né? A gente sente que a grande maioria concorda, acha que precisa de uma expansão, de um segundo hospital, mas é um momento ainda de convencimento. Certo. E aí a ideia de vocês vai extinguir o hospital atual ou não? Vai manter os dois, doutor? Não. O que a gente está planejando, esse hospital que nós temos hoje, ele continuar com esse modelo, mas ficar com cirurgias de pequena e média complexidade, né? Nós temos um serviço de oncologia próprio, mas que ele fica numa área distinta. Talvez levar o serviço de oncologia para dentro dessa unidade. E no segundo hospital, a gente leva os nossos PAs, nossos PA adulto e infantil, eles não são localizados dentro do hospital. Isso cria uma dificuldade muito grande de logística para a Unimed. Então, os PAs iriam para dentro desse segundo hospital, né? Uhum. Então isso traria uma diminuição de custos com relação ao que a gente tem com esses PAs, né? Então esse segundo hospital ele faria cirurgia de alta complexidade, levaria os PAs, ou seja, e a nossa ideia também qual que é? A região nossa ela tem uma certa carência de leitos, né? A gente entende também como uma oportunidade de negócio, né? Ou seja, nós temos um corpo clínico grande, bem qualificado, então a nossa ideia é realmente pensar nesse segundo hospital, não só na nossa carteira Unimed, ou seja, como uma possibilidade de negócio. Isso, a ideia da oportunidade, né, doutor? A gente fala que nas crises a gente tem que estar atento não só, né, em resolver as questões da própria crise, mas olhar também porque está gerando de oportunidade, né? A gente vê aí, por exemplo, né, as telemedicina, né, todas as áreas, e uma das que a gente tem falado muito no sistema Unimed é justamente olhar agora para a verticalização hospitalar, né? A verticalização tem diversas formas aí de você verticalizar, né? Mas a verticalização hospitalar, ela avançou muito nesse processo, né? Na verdade, até a gente
em número de projetos aí, tanto de viabilidade quanto de captação de recursos, foi recorde no ano passado e nesse, né, com a gente aqui, justamente porque é um mercado que não era tão visto muito bem, né? Eu lembro certinho que meados ali de 2013, 2014, se a gente fosse falar para um investidor, né, investidor comum ou mesmo até para o próprio cooperado, e investir em estrutura hospitalar, o pessoal não gostava, né? Sempre entendia como uma estrutura hospitalar é um negócio ruim, né? Como business, né? Como negócio propriamente dito. Aí veio a pandemia e ela aflorou essa necessidade que não é só Jundiaí, mas todas as áreas, todas as regiões do Brasil estão precisando, né? Falta leito em todos os lados e não só por conta disso, mas também por entender que os hospitais, principalmente os ligados à Unimed, eles têm uma viabilidade muito boa, né? A gente faz os projetos de viabilidade, raramente dá abaixo de 20% de taxa de retorno, né? 20%, 25%, e são reais mesmo, né? Elas têm uma viabilidade muito boa. E isso demonstra realmente que é um bom negócio. E aí, por conta disso, e aí atrelado também às taxas de juros que estão baixas, né? Acabou tendo muita oportunidade importante, né? É um negócio bom, ele agrega na Unimed, ele gera valor para o cooperado e tem as oportunidades de ter dezenas de formas aí de captação, né? Tem a ideia dos fundos, tem certificado de recebíveis, tem bancos hoje também estão tendo muito mais facilidade em aprovar crédito para estruturas hospitalares, né? E o sistema Unimed nunca esteve tão forte, né? A gente está vendo como eles estão, o que aumentou, né, não só às vezes de resultado propriamente dito, né? Porque ele é muito compartilhado com o cooperado, mas quando a gente olha o caixa, né, e disponibilidades financeiras do sistema Unimed como um todo, o ano passado foi recorde, né? Já passou aí de 20, acho que está próximo de 25 bilhões de reais que o sistema Unimed como um todo tem dinheiro em caixa, né? Em caixa e aplicações financeiras. E aí, olhando esse cenário, a gente vê que não tem momento melhor para verticalizar, né? Aí a gente acaba tendo essa expansão, né? Acho que vocês estão num caminho muito bom, doutor Nito. Primeiro, parabéns aí pelo processo, tudo que o senhor gerou aí na Unimed, né? O senhor falou também que vocês têm uma área de atuação bastante abrangente, né? São, acho que 10 cidades, né? Ou mais até que vocês atuam. Como que fica essa relação, doutor? Assim, como que é as dificuldades, ou como que vocês geram, por exemplo, as cidades ou os beneficiários que estão um pouco mais longe, né? Eles são todos atendidos em Jundiaí ou vocês têm áreas espalhadas? Nós temos 10 municípios, né, na nossa área de atuação. O atendimento a gente procura fazer no local. Como disse, nós temos esse modelo disso, nós chamamos de clínicas regionais, né? Certo. São clínicas com consultórios, com toda a estrutura para o médico cooperado se deslocar, atender. Para ele é interessante porque ele não tem custo, ou seja, né? A Unimed mantém a estrutura toda para ele poder fazer o atendimento. Então nós temos essas clínicas, nós temos 2 clínicas que são em cidades maiores. Por exemplo, Várzea Paulista tem 140 mil, 160 mil habitantes. Então é uma cidade grande. E Itupeva, outra cidade grande da nossa região. Então nessas 2 cidades, elas funcionam como um pronto atendimento e também com atendimento de especialidade, né? Nas outras, não tem um porte menor, funcionam como um ambulatório de especialidade, né? O colega pediatra, o colega cooperado se desloca até lá e tem a sua agenda, atende, e mantendo sempre posto de coleta de laboratório e imagem, sempre com imagem presente. Na região ali, uma região de Cajamar, uma região grande e que com uma área econômica que cresceu muito, nós temos 2 clínicas lá. Uma chamada Distrito de Jordanésia e outra mais em Polvilho, que é uma área contígua a Santana do Parnaíba, que não é a área de atuação do Unimed Jundiaí, mas é uma área que a Unimed Jundiaí está trabalhando para poder prestar assistência e ter uma atuação comercial nessa área também. Então esse modelo é um modelo que se tornou vitorioso, porque
quem mora nessas cidades, eles preferem, gostam do atendimento local, né? É evidente que o atendimento hospitalar não, o atendimento hospitalar tem que ser centralizado em Jundiaí, né? Não é possível você manter uma estrutura hospitalar nesses municípios. Mas o atendimento, as consultas, coleta de exames, esse tipo de coisa, a gente procura fazer de forma regional. Legal, muito bom. Aí uma dica, aí já é uma dica para os outros dirigentes de Unimed, né, doutor? A gente tem algumas Unimeds que são bastante regionalmente espalhadas e que passam por essa dificuldade. Olha que legal, já tem uma troca de experiências importantes aqui. Doutor, e deixa eu perguntar uma coisa, a gente, olhando o sistema Unimed como um todo, né, a gente tem debatido muito, né, a questão aí das Unimeds serem, em parte, descentralizada, né, o sistema Unimed que, né, dispensa aí apresentações, todo mundo conhece. O público geral, de fato, ele enxerga a Unimed como uma unicidade, né? São, aliás, raras pessoas que sabem que tem uma Unimed em cada Unimed é uma singular, ou seja, ela tem vida própria, vamos dizer assim, né? Todo mundo enxerga como uma coisa só. Que eu falo que é a grande força da Unimed, né? É essa. Mas, por outro lado, você tem essa descentralização dos sistemas Unimed e o sistema de saúde suplementar no Brasil, ele está tendo uma consolidação natural, né? A gente está acompanhando isso das operadoras de plano de saúde. Se a gente pegar aí nos últimos, 10 anos, 15 anos, a gente teve uma redução em mais da metade da quantidade de operadoras e subiu o número de beneficiários, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As empresas realmente estão se consolidando. Quando a gente olha as maiores, né? A Amil, a Apivida, a Intermédica, das concorrentes aí do sistema Unimed, elas estão cada vez se unindo mais. Agora com a Apivida, inclusive com a Intermédica, em tese eles vão ganhando algumas sinergias dessa união. E o sistema Unimed, como você pega como um estado como São Paulo, por exemplo, né, que ele é bastante pulverizado em termos de Unimeds, já se falou, muitas Unimeds até nos procuram para até discutir um pouco esse assunto, né, como benchmark ainda no princípio, da Unimed ter uma união maior, né, ou seja, ter áreas que estão muito próximas. Às vezes você falou, a gente atende 10 cidades, às vezes ter 2, 3 Unimeds ali que são muito próximas, que fariam uma única Unimed maior, ou mesmo poderia ser uma prestadora da outra, né, aquela história. Mas essa é um assunto bastante recorrente. Eu queria ouvir a opinião do senhor, como é que o senhor enxerga isso, como é que o senhor enxerga esse mercado, esse movimento aí das concorrentes? Então vamos colocar um pouquinho da nossa região aqui, né? Uhum. Nós temos aqui 2 grandes concorrentes aqui, né? Nossa área, o nosso mercado não é nem um pouco fácil. Nós temos a GNDI, né? Uhum. Tem uma carteira semelhante à nossa e que pratica preços bem agressivos, para vamos usar a palavra agressivo, né? E temos a Amil também, ou seja, né? A Amil, recentemente, ela comprou uma operadora local, que era uma operadora grande, né? Então o nosso mercado aqui, ele é difícil, ele é dividido, são 3 partes, assim, meio quase que iguais, tem uma variação. Uma hora um cresce, o outro diminui um pouquinho, mas nós temos a Amil e a GNDI aqui, né? Uhum. Então, não é um mercado fácil, com certeza, não é. Qual seria hoje o nosso lado forte? Que a Amil e a GNDI, elas não são locais, ou seja, elas têm uma administração longe daqui, né? E a Unimed está aqui, a Unimed está presente, ou seja, né? Se qualquer empresa, qualquer usuário que queira falar com o diretor, com o presidente, ele tem o telefone, ele liga. Essa é uma questão local, esse é o diferencial, né? O lado ruim, ou seja, os preços que eles praticam são preços difíceis. O sistema cooperativo, por si só, ele não consegue competir nesses preços, nesses patamares, ou seja, o nosso custo é maior e sempre vai ser, ou seja, nós estamos numa briga aqui sempre para diminuir custos e tudo mais, mas a gente sabe que por mais que você trabalhe nesse sentido, o teu custo vai ser sempre maior em relação a uma GNDI ou uma Amil, né? Estamos trabalhando agora aqui com um produto low cost, ou seja, um produto que tenha um preço mais competitivo. Mas é uma discussão que o sistema inteiro está tendo, né?
saber dos riscos de você ter esse produto, esse low cost, esse produto com preço mais baixo, né? Mas é uma discussão grande. A questão das Unimedes, da questão das Unimedes se unirem, essa é uma questão que tem que ficar com o sistema, né? Tem que ficar com o sistema, ou seja, o sistema discute isso há muito tempo, né? Cabe agora a nossos dirigentes maiores aí conduzirem isso, né? Saberem qual é o melhor caminho, ou seja, as Unimedes se unirem ou não, ou seja, né? Você tem essa vantagem de você ser local, você ser conhecido localmente, eu acho que não pode ser perdida. Não pode ser perdida. Uhum. A Unimed cresceu assim, ela se fez assim, acho que ela tem que se manter assim. Ela tem que ser reconhecida localmente, né? Localmente, o usuário poder bater a porta e ser atendido ali pelo dirigente. Mas tem uma questão toda de estrutura, uma questão financeira, uma questão junto à agência, que talvez precisa ser revista nessa questão da Unimed se tornar prestadora ou não. Mas é uma discussão do sistema, uma discussão ampla, né? Uhum. Muito bem, e agora estamos com um representante local, né, aqui de São Paulo, lá na presidência da Unimed Brasil, né? Vai ter essa realidade inclusive de uma Unimed pequena, né, que ele é o Dr. Omar lá, então acho que a gente pode começar essa discussão de uma forma mais ampla, que legal. Inclusive, até, doutor, uma coisa interessante que a gente tem feito, a gente está conversando e aí é unânime, né, ninguém tem dúvida de que essa união ela é importante, que é a história de ter mais força contra fornecedores, né, então isso aí é unânime. A gente tem um case interessante, a gente começou um trabalho na Unimed Cuiabá, e lá eles têm uma distribuidora de medicamentos, né, que é com toda a logística e todo o sistema de compras e tal, enorme, ela é muito grande, e ela é um case super de sucesso. E aí agora a gente está criando um grupo, né, de distribuidores de medicamentos do sistema Unimed para tentar também usar isso para fazer uma união. A gente tem algumas no Nordeste que a gente tem conversado com a Unimed Natal, a Intrafederativa Nordeste Paulista que tem uma também. A gente tem essa discussão aí, porque aí é uma forma de ter uma união, né? E a gente também levanta uma bandeira muito grande, né, doutor, que é a questão da união financeira, né? É botar o dinheiro que as Unimedes têm para o desenvolvimento do sistema, né? O grande exemplo é o vizinho de vocês aí, a Unimed Salto Itu, que a gente fez lá o desenvolvimento do hospital via fundo de investimento imobiliário, e quando a gente faz daí via fundo de investimento imobiliário, a gente dá a possibilidade das próprias Unimedes, né, as singulares, usarem esses 24 bilhões que tem, né, em caixa para desenvolver o próprio sistema, né, não desenvolver e não deixar esse dinheiro ir no sistema bancário, que muitas vezes, inclusive, está indo para o concorrente, né? Quem financia os concorrentes normalmente é quem está pegando o dinheiro das Unimedes ali. Então, a gente tentar fazer essa união aí pelas beiradas e ganhar força no sistema, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante. Doutor, quando a gente fala na parte de gestão, né, propriamente dita, a gente sempre falamos um pouquinho agora do passado, falar um pouquinho de futuro, né? O que o senhor enxerga aí o senhor está no segundo ano de mandato, né, da presidência. São 4 anos, doutor, aí? O mandato? São 4 anos, então o senhor tem mais 2 anos ainda, né? Acho que até 2023, né? Que deve até 2023. Quais são os projetos do senhor e da diretoria hoje? O que vocês estão almejando aí nos próximos anos, né? E até falando aí no fim da crise, que se Deus quiser chega aí no segundo semestre ou ano que vem, né? Os nossos projetos aqui, no último planejamento estratégico que foi colocado, a gente tem avançado, ou seja, tem a questão da verticalização, a questão da nossa telemedicina está pronta, ou seja, né, nós temos o PA virtual que inicia agora, agora dia 10 de maio, daqui a uma ou 2 semanas. E a questão da telemedicina, a nossa que está pronta também, que já estamos numa fase final, que deve ter... Nós iniciamos a telemedicina com o Covid, né? Apenas com patologia Covid. Mas agora ela vai se expandir, ou seja, estamos no formato, na reunião do Conselho do ontem já foi aprovado, né? Qual vai ser o modelo, qual vai ser o regramento, né? De como isso vai funcionar. No mês de julho deve estar pronto, né? Essa é uma expectativa muito grande, porque o mercado está pedindo isso daí e não tem como você fugir.
A questão de mercado é uma questão que preocupa muito, né? Como eu disse, nós estamos num ambiente agressivo. Então, nossas reuniões com o nosso comercial está muito imbuído de criar novos produtos, né? Então, para a gente poder competir, principalmente a nossa área, assim, GNDI é mil, mas a GNDI tem sido mais agressiva ainda, né? Eu acho que essa é uma realidade de todas as singulares, na verdade, né? O mercado tem se tornado difícil, né? A questão da pandemia, ela trouxe uma reflexão muito grande, eu acho, né? O que acontece? A questão de leitos hospitalares, né? É uma questão, como você bem colocou, se deixou sempre, o próprio poder público, né? Nunca enxergou isso como uma necessidade, como um investimento. E agora, com essa pandemia veio, e pelo visto ela não vai embora tão cedo, né? Infelizmente. E outros poderão vir, ou seja, então todos estão percebendo da necessidade. Nós tivemos que fazer investimentos assim, de compras de equipamentos assim, de forma muito rápida, né? Ventiladores, monitores, ou seja, nosso custo aumentou muito. Então, onde eu quero chegar? A verticalização, a questão de leitos hospitalares, de estrutura, ela realmente não dá para discutir mais, né? Não dá para discutir mais. Então, nossos projetos são esses, ou seja, nós pretendemos crescer na nossa área de atuação, né? Desses 10 municípios, virar 11, 12, né? Ter um produto que possa competir esse low cost, mas estamos trabalhando nesse produto para que ele não se torne competitivo com o nosso próprio produto tradicional, ou seja, né? É uma preocupação. Canibalismo, né? Exatamente. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem tido, mas a gente sente que você ignorar um produto que atenda classe C, D, é realmente um risco muito grande você não ter esse produto para oferecer. E basicamente é isso, quer dizer, né? Nós temos uma situação financeira estável, né? Com todas as nossas obrigações com a agência cumpridas, né? E preparando o terreno realmente para o crescimento. Literalmente, né, doutor? Preparando o terreno para o crescimento do hospital. Exatamente. Muito bom. Ô, doutor, e quais são as ações que vocês, né, da diretoria aí, vocês têm normalmente ou que vocês estão discutindo, né, nesse sentido de redução de sinistralidade, de custos, né? A gente sabe que a Unimed ela tem uma sinistralidade realmente mais alta, que faz parte do próprio negócio, parte da sinistralidade é o cooperado, né? E a cooperativa tem como obrigação e como, na verdade, missão, né, de existir mesmo remunerar bem o cooperado, né? Então, obviamente que já nasce um pouco diferente ali, mas os restantes dos custos acessórios ali, né, que tem dentro de uma sinistralidade, de um custo, isso aí é gestão mesmo, né? E a gente sempre se depara com coisas muito inteligentes e interessantes nas Unimedes, por isso que eu gosto sempre de fazer essa pergunta também, né? O que vocês trabalham nesse sentido? Nós estamos com um projeto, que esse projeto nós chamamos de guia, gestão Unimed de indicadores assistenciais, né? Esse projeto teve origem lá na Unimed de BH, né? Nós estivemos lá o ano passado aprendendo lá com eles esse projeto, né? E implantamos aqui, foi aprovado em assembleia e tudo mais. Basicamente, o que esse projeto fala? Que a vinculação do ganho do cooperado está ligada diretamente ao controle da sinistralidade. Ou seja, você coloca um patamar, você coloca um percentual, você atingiu, você tem um gatilho automático. E tem uma parte individual, ou seja, a participação dele em reuniões de especialidades, em assembleias, se ele fizer cursos na área de cooperativismo, ou seja, apostando na educação cooperativista, se ele disponibilizar vagas, nós temos uma central de atendimento,
se ele disponibilizar vagas para essa central de atendimento, se ele aderir ao prontuário eletrônico, ou seja, são alguns indicadores que ele cumprindo, ele ganha um pouco mais, ou seja, você sai do critério de você pagar apenas por produção, né, e você coloca um valor de mérito, ou seja, olha, se você participar mais da cooperativa, se você ajudar a cooperativa, você vai ganhar mais. Se você não tiver esse comportamento, você não vai ganhar menos, mas essa bonificação vai ser para aqueles que realmente participam da gestão. O grande mérito desse projeto guia é trazer o cooperado para dentro da gestão. Entender que uma diretoria não vai fazer milagre, não vai conseguir abaixar custo de forma significativa se ele, cooperado, não entender e não participar da gestão. Então, esse projeto guia é um projeto importante, a gente entendeu assim, e já foi implantado. O primeiro mês foi em janeiro, né? Uhum. Todo cooperado ganhou 10% a mais no mês. Olha de janeiro. Que beleza. Fevereiro e março talvez não chegue nesse patamar não, porque o nosso custo aumentou. Mas não por conta do não cumprimento do cooperado, mas por conta dos custos da pandemia mesmo, que aumentaram muito. Fevereiro e março foram meses muito preocupantes com relação ao custo da assistência, né? Muito mesmo. Medicamentos e tudo mais. Mas assim, alguma coisa a mais ele vai ganhar. Então, resumindo, esse projeto guia, ele vai evoluindo, ou seja, né, esses indicadores assistenciais, eles vão se aperfeiçoando, eles vão entrando dentro da especialidade. É um projeto, BH tem esse projeto há 6 ou 7 anos, né, e com bons resultados. Tem outras Unimedes que também já tem esse projeto implantado. Então a gente acredita muito nessa mudança de você não trabalhar apenas no pagamento, apenas pela produção, né? Você colocar alguma coisa de mérito como um componente da remuneração do cooperado. Então isso a gente está apostando, mas é um projeto nosso muito inicial, ou seja, nós aprovamos uma assembleia em novembro do ano passado, ficou numa fase de experimentação, e agora, em março, ou seja, recente, no mês passado, que foi o primeiro mês que realmente foi praticado, né? Foi praticado, ou seja, praticado que eu falo, repercutiu no ganho do cooperado, né? Que legal. Então, super recente, pelo que eu estou vendo, né? Sim. Foi com o Dr. José Augusto, lá em BH? Sim, foi. Grande amigo meu, já temos vários contatos. Ele que nos recebeu lá em BH, levamos uma equipe grande para lá, os gestores são obrigados, pessoal da TI, pessoal da contas médicas, marketing, o pessoal grande nosso passou alguns dias lá em BH aprendendo, e o Dr. José Augusto que nos recebeu lá, né? E acabei depois recentemente ligando para ele agradecendo, porque foi um projeto que a gente apostou, né? Uhum. E como eu disse, nós estamos numa fase muito inicial ainda. Talvez esse ano de 21 vai ser um ano de aprendizado, mas os primeiros meses foram interessantes. Eu fiz uma entrevista com o Dr. José Augusto, até quem se interessar em conhecer um pouquinho mais desse programa, ele contou bem legal, ele contou bem a fundo na entrevista, então os espectadores nossos aí quiserem conhecer, é só buscar nas nossas redes sociais lá. Eu recomendo. A entrevista com o José Augusto. Uma visita lá em BH é obrigatória, porque tem que envolver os gestores, né? Sim. Tem que se envolver muito, tem que envolver os gestores, né? A diretoria é importante acreditar no projeto, mas a participação dos gestores é fundamental. Eu sou muito fã de lá, BH... Dr. José Augusto, Dr. Elton, fizeram coisas lá, outros diretores, né? O próprio Dr. Samuel também, tem coisas muito importantes lá para fazer benchmark de fato, né? Que legal, eu fiquei bem feliz, doutor, de saber que está expandindo essa linha aí da participação, né, do cooperado, isso é muito bom realmente. Eu acho que toda Unimed tinha que seguir por esse caminho realmente, assim, né? É uma saída muito inteligente, né? Você deixar o cooperado entender a geração de valor na própria cooperativa, né? Quem participa mais vai ter um ganho um pouco maior, isso faz todo sentido, né? Para qualquer negócio não é diferente assim para a cooperativa. Muito bom, que legal, doutor. A gente está se aproximando aqui em 40 minutos de entrevista, doutor, entrevistas boas passam rápido, né?
E a gente tem um compromisso com o espectador nosso aqui, que é manter aí entre 30 e 40 minutos as entrevistas, para não ficar uma entrevista muito longa. Então eu gostaria, doutor, de a gente encaminhar para o final. Eu gostaria de novo de agradecer muito a presença do senhor, foi muito legal, né, esses conhecimentos, tudo que o senhor contou aqui. E queria pedir para o senhor então deixar uma mensagem final aí, principalmente nesse momento, né, a gente trazer mensagens boas e de otimismo para os nossos colegas dirigentes é bastante importante. Deixar uma mensagem final para todo mundo, para a gente encaminhar para o final da entrevista. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Olha, no momento difícil como todos estão atravessando, né, com relação à pandemia, é um momento de compartilhar realmente experiências, ajuda, né, para poder prestar assistência e tudo mais. E a preocupação que a gente vê com relação ao mercado, né, é uma questão que toda discussão que você tem com os colegas, com os dirigentes, a agressividade do mercado. É uma coisa que preocupa. Mas a mensagem que eu passaria é uma mensagem de otimismo, ou seja, eu acredito muito no sistema Unimed, né? Eu acho que a força nossa é muito grande, né? Então, eu acho que essa agressividade do mercado, ela não vai conseguir nos derrotar, ou seja, eu acho que a força do cooperativismo tem que fazer valer, né? Mas para isso você precisa realmente tentar transmitir isso para o cooperado, né? Que é uma dificuldade muito grande. Então a minha mensagem seria de otimismo, né? De otimismo e crença no cooperativismo.